Vamos meditar rapidamente na palavra do Senhor. Nessa manhã, nós estamos estudando sobre o credo apostólico e já chegamos nessa parte que fala sobre o Consolador, o Espírito Santo. Eu queria que os irmãos abrissem, então, a Bíblia em João, capítulo 14. Esse cântico que nós acabamos de entoar, ele se baseia nesse texto, uma parte desse texto. E nós vamos ler, então, os versículos 16 até os versículos 18. O Consolador, João 14, 16 a 18. Diz assim o texto: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aleluia. Deus, nós te adoramos, nós bendizemos o Senhor. Nós clamamos pelo teu Espírito que habita em nós, que está aqui na igreja, que está em nossa vida, que fale conosco, que use o teu servo, que edifique a tua igreja para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você já teve o coração turbado, preocupado, ansioso? Por exemplo, quando você estava no último ano da escola, né, aqueles que ainda lembram disso, e aí você já sabe que vai sair daquela escola e você criou vários amigos ali, esteve com eles, e de repente você pensa, poxa, o ano que vem não terei mais essas amizades, essas pessoas juntas. O coração não fica assim meio turbado, meio preocupado, perturbado? Ou quando você tem uma possível separação pela frente, uma mudança prevista, que te levará a ficar longe dos seus entes queridos? Ou quando você corre para encontrar alguém, mas sabe que talvez aquela pessoa não estará lá mais? Não é? Não fica assim, a gente não fica perturbado? Pois essa cena que nós vemos aqui, quando Jesus está falando com os discípulos, falando sobre o que ia acontecer, é esse ambiente que nós percebemos, em que Jesus mostra a eles que morreria e haveria uma separação. Jesus estava nesses momentos finais, antes da sua morte, e seria uma separação entre os discípulos e o Mestre, aquele que tinha caminhado com eles durante um bom tempo, que tinha feito uma amizade profunda, que tinha ensinado as maravilhas da graça do Senhor durante 3 anos e meio. A gente vê lá, voltando um pouquinho, capítulo 13, versículo 33, Jesus diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Então esse era o ambiente, esse era o sentimento que estava ali, essa era a cena. E essa frase trouxe perturbação aos discípulos, pois eles que viram Jesus ali, o Filho de Deus, reconheceram Ele como unigênito do Pai, queriam ficar com Cristo, não é? Queriam caminhar juntos com Ele eternamente. Pedro chegou até a dizer, lá no versículo 38 do capítulo 13, um pouquinho antes do versículo 38, Pedro fala: olha, eu darei a minha vida por ti, mestre. E Jesus responde no 38, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Ou seja, então haveria uma separação e nada poderiam fazer. Até Pedro, que era um pouco mais assim, vamos dizer, eufórico, como diz a irmã, não é? E ele queria tentar fazer uma coisa, mas não era possível. Na verdade, o próprio Pedro negaria Jesus. Então, o sentimento de separação e a perturbação do coração estavam ali presentes. Contudo, Jesus disse no início do versículo 14, não se turbe o vosso coração. E começou a falar das coisas que aconteceriam, das moradas celestiais. Falou que ele iria, mas voltaria. Nesse contexto, ele fala para os discípulos ali que os discípulos não ficariam sós. Jesus suplicaria ao Pai, e o Pai atenderia e enviaria outro Consolador para estar sempre com eles. O Espírito da verdade,
O Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas os discípulos conheciam, sabiam, porque ele habitava dentro deles. Jesus disse aos discípulos assim: não ficarei órfãos, não ficareis órfãos, mas voltarei para vocês. Então o texto aqui mostra, e o tema da lição de hoje, que o Consolador é o próprio Deus atuante na vida da igreja. E como é essa atuação com esses versículos, nós podemos ver aqui. A primeira atuação é a atuação do Pai como provedor do Consolador. O versículo 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai. Jesus está dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O versículo fala que o Filho rogará ao Pai, clamará, suplicará ao Pai. O Pai, então, é aquele que traz a providência, que dá, que providencia, que sustenta. Ele que traz a providência para a vida dos crentes, para a nossa vida. Deus não apenas criou o mundo e foi embora, como alguns acham. Criou o mundo com todos os recursos naturais, com tudo que há aí na terra, e disse: vocês podem tocar aí, eu vou embora. Não. Ele está presente, ele continua sendo o provedor. De fato, meus irmãos, sem Deus, a terra seria destruída. Jó capítulo 34, versículo 14, diz assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Então, basta Deus virar o rosto e nós pereceríamos. Deus continua providenciando, provendo. A vida não existe por acaso e nem dura por acaso. Todas as moléculas presentes na natureza são sustentadas pelo próprio Deus. A forma como a Terra se move no seu percurso, a forma como temos as estações do ano, como temos o sol, como temos a chuva, no momento certo, os frutos da terra, as plantas, os animais, tudo é sustentado pelo Senhor. Hoje Ele continua sustentando, e principalmente aquilo que se refere ao alimento espiritual. Apenas o Senhor pode nos dar. É o Senhor que alimenta a nossa alma. E nós estamos aqui nesta manhã buscando esse alimento, essa edificação para a nossa alma. É o Senhor que traz. Apenas Deus pode dar. Ele é o provedor. Ele é que envia o Consolador. Prosseguindo, segunda atuação, a atuação do Filho como o Consolador que está à direita do Pai. O texto diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. E aqui está o detalhe. Ele vos dará outro Consolador. Jesus rogaria ao Pai, pediria ao Pai, suplicaria. E Jesus pede para quê? Para que seja enviado um outro Consolador. Ou seja, Ele também é o Consolador, não é? Que traz perdão, libertação, santificação, proteção, consolação, aquele que intercede por nós. A palavra utilizada aqui no original, Consolador, é utilizada de diversas formas. No grego, pode ser traduzido por Consolador, ou por Conselheiro, ou mesmo por advogado. E aqui queria chamar a atenção por advogado, que é aquele que faz a mediação entre o juiz e as partes do tribunal, em especial o réu que está ali. Hoje Cristo está à direita de Deus Pai, não é? Intercedendo por nós. Veja capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O Senhor Jesus está então junto do Pai e advoga por nós. Ele é o advogado por excelência. Ele age diante do Pai para defender a causa do seu povo. E ele defende como? Ele defendeu com o seu próprio sacrifício. Então ele está diante do Pai e fala: eu paguei pelos erros deles. Normalmente, né, a gente vê os tribunais de hoje em dia, a pessoa vai ali para tentar se defender. Não, eu não sabia, não é? São as desculpas. Normalmente são as desculpas. Ou eu não sabia,
ou foi sem querer, ou isso é uma mentira, isso é uma farsa, estão querendo... Não é assim? Normalmente as defesas são nesse sentido. Mas no caso de Cristo aqui, a defesa foi: eu paguei por eles. Está pago. Jesus está do lado do Pai, e esse Consolador ali diante do Pai, intermediando, intercedendo por nós. Prosseguindo, meus irmãos, em terceiro, a atuação do Espírito Santo como Consolador dentro dos crentes. Voltando no texto: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Que maravilha. O Espírito Santo, aquele que age dentro de nós, age dentro do crente. É Ele que traz a consciência de uma vida santa. Ele que traz a consolação para a nossa alma. Jesus é o Consolador por excelência, pois Ele é quem advoga pelo crente, que deu a sua vida para salvar o eleito. Contudo, Ele envia outro Consolador, o Pai envia, pelo pedido de Cristo, outro Consolador, que está em nós, o Espírito Santo, dentro de nós, testificando em nosso coração que somos do Senhor. E Ele veio no evento de Pentecostes, marcou a descida ali do Espírito Santo, e está conosco sempre e sempre. Ele continua com a igreja, consolando, avivando, trazendo a sua palavra, a palavra da verdade, como diz o texto, selando os crentes para a consumação final. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, nos leva à contrição, nos leva a confessar os nossos pecados e não arrumar as desculpas, mas chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei, eu errei. Então, o Consolador que está no crente comunica com o Consolador que está diante do Pai, Jesus. E assim, nós temos a possibilidade de os nossos pecados serem redimidos, da nossa vida ser transformada, ser mudada, de nós sermos perdoados. Nós não estamos sós. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O Senhor está dentro de nós, o Espírito Santo está em nós. Que maravilha, que bênção. Concluindo, Deus atua na igreja, na vida da igreja, e se relaciona com os seus, provendo o Consolador, advogando pelos seus eleitos e consolando dentro dos crentes, agindo dentro da nossa alma. Então, como viveremos, meus irmãos? Viveremos recorrendo ao nosso Consolador. A vida nesse mundo não é uma vida fácil, é uma vida difícil. Por quê? Porque estamos num mundo caído. As dificuldades se levantam. Elas estão presentes. Não só as dificuldades externas, mas também as internas. Nós somos pecadores. Precisamos recorrer ao Consolador para que Ele nos perdoe dos nossos pecados, para que Ele nos dê o favor do Pai, o favor de Deus, para que Ele nos dê a sua graça e uma vida melhor, para que nos fortaleça para enfrentar as dificuldades do mundo. Recorramos a Ele com oração, com contrição, com confissão de pecados, com louvores. Recorramos a Ele em súplica para que Ele nos atenda. E o versículo 13 nos dá uma mensagem consoladora maravilhosa. Fala assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O Senhor ouve as nossas orações. Quando nós nos reunimos através do Google Meet, em alguns do grupo de oração, ou mesmo presencialmente, ou quando oramos aqui no cantinho de oração, o Senhor ouve as nossas orações. E o texto diz que Ele nos atende para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Clamemos a Deus, recorramos ao nosso Consolador. Como viveremos? Em segundo lugar, viveremos na verdade. O texto fala do Espírito da verdade. É interessante esse texto colocar assim: o Espírito da verdade, que o mundo não recebe. O mundo não o conhece, mas o crente o conhece. É Ele que nos convence, então, do pecado e do juízo. É Ele que nos faz lembrar da palavra verdadeira, da palavra da vida. Ele que ilumina o nosso entendimento para que a gente compreenda que só há salvação em Cristo. Essa é a verdade.
O mundo vive na mentira, nós, porém, vivemos na verdade da palavra do Senhor. A tua palavra é a verdade. E ela não muda. A verdade é uma só e ela não muda. Ela dura para sempre. Viveremos nessa verdade, buscando praticá-la em nossa vida, dia após dia. Como viveremos, meus irmãos? Em terceiro lugar, viveremos certos de que nós não estamos sós. Versículo 18: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Jesus Cristo foi aos céus, mas o Espírito veio, o Espírito Santo veio, está presente em nossa vida, está em nós, exatamente como Cristo prometeu, e estará em nós até o final, até a consumação dos séculos. Maravilhoso é o Senhor. Não precisamos temer, apenas acreditar que o Senhor está nos levando e nos protegendo e nos conduzindo todos os dias das nossas vidas. Portanto, temos o consolo eterno do Espírito Santo, que habita em nós e nos é conhecido pela graça que o Senhor derramou e pela providência do Pai, e que Deus abençoe a nossa vida eternamente. Amém. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos clamar a Deus, fique em pé, vamos pedir a bênção do Senhor neste momento, para que o consolo esteja no nosso coração, e vamos também clamar para que nos abençoe nas nossas classes, nós vamos separar daqui a pouco, e que o Senhor fale profundamente em nossas vidas. Deus amado, nós te agradecemos, ó Espírito Santo que habita em nós. Te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco, tem nos instruído dia após dia. Te agradecemos, Deus, por essa manhã maravilhosa. Te agradecemos pela Tua palavra, a palavra da verdade, que nos conduz à vida eterna. Clamamos ao Senhor para que abençoe a Tua igreja, cada um que está aqui nessa manhã, que o Senhor edifique o coração. Teu Espírito Santo realmente nos transforme, nos santifique dia após dia. Também aqueles que nos acompanham através da transmissão, em nome de Jesus, que eles sejam transformados, tocados pelo Senhor. Use essa tecnologia